Olá, saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa mensagem hoje está no Evangelho de João, capítulo 2, do verso 1 até o verso de número 11. Vamos orar. Deus bendito, Pai querido, nós te adoramos em espírito e em verdade. E te agradecemos porque nós temos a Tua Palavra, que é a verdade, que nos orienta quanto a esta adoração. Pedimos-te, ó Deus, que pelo Teu Santo Espírito, o Senhor nos auxilie a compreender e a praticar a Tua verdade. No nome de Jesus oramos. Amém. Evangelho de João, capítulo 2, do verso 1 até o verso 11, as bodas em Caná da Galileia. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei d'água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quanto já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. A transformação da água em vinho. Esse é o primeiro milagre de Jesus. Foi o primeiro milagre de Jesus. Um milagre que demonstra Jesus como Messias, como sendo o Filho de Deus. Um milagre que atesta a divindade de Jesus. Essa transformação de água em vinho não foi algo simples, vulgar, como colocar o pó do quissuco, lembra daqueles quissuco antigo? Colocar o pó do quissuco na água. Não foi um milagre que pode ser reproduzido num laboratório, mesmo considerando todo o avanço da ciência. Veja o que o cientista Adalto Lourenço, numa de suas palestras, falou sobre esse milagre. Segue aqui o que recortei da internet. Abre aspas. Sabemos através da Bíblia que Jesus transformou a água em vinho, conforme o relato no Evangelho de João, capítulo 2, do verso 1 até o verso de número 11. Mas esse milagre geralmente passa desapercebido e visto como uma coisa muito simples que Jesus fizera. Mas será que foi realmente simples assim? Como explicaríamos esse milagre cientificamente? A composição do vinho e da água são diferentes. Embora no vinho também exista água, mas aí existe um pequeno problema. A água é uma molécula que contém apenas 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Mas o vinho contém vários átomos de carbono, de nitrogênio e outras coisas no seu meio. Cientificamente, para transformar a água em vinho, Jesus necessitaria de, primeiro, um reator atômico com aceleração termonuclear. Segundo, desestruturar os átomos, ou seja, separar prótons, elétrons e nêutrons. Terceiro, reestruturar tudo novamente para criar carbono e nitrogênio
que não existe na água. Observação: esse processo é chamado de fusão nuclear. A Bíblia relata no verso 6 do mesmo capítulo que haviam 6 talhas de água, o que é aproximadamente 480 litros no total, pois naquele tempo as talhas cabiam em média de 80 a 120 litros cada uma, mas usaremos a menor medida. Quanta energia seria necessária para transformar 480 litros de água em vinho? Lembremos que esse milagre foi considerado um dos mais fáceis que Jesus realizou, mas não menos importante. Essa reestruturação nuclear para transformar água em vinho necessitaria da energia de cerca de 200 bilhões de estrelas iguais ao nosso Sol. E isso em apenas um dia para tal transformação. Mas para Jesus isso foi uma coisa básica, fácil e rápida de se fazer. A Bíblia não relata que ele se cansou ou perdeu sua energia ao fazer isso. Tal ato ou milagre é, no mínimo, inimaginável ao nosso raciocínio. Somente um Deus teria poder para fazer isso, não é? Mas o próprio Jesus disse que era Deus. E todos os cristãos reconhecem isso. Fecha aspas. Bem, tendo em mente que esse milagre demonstra que Jesus, o Messias, realmente é o Filho de Deus, vamos à exposição do texto, vendo sua relevância e aplicação para nós hoje. Esse milagre foi em uma festa de casamento. Diz o texto, começa o texto dizendo 3 dias depois. Esse milagre foi 3 dias depois a narrativa do último acontecimento, isto é, da vocação de Filipe e Natanael. Vimos que esses discípulos ficaram impressionados com Jesus, vendo-o como realmente o Messias, como o Mestre, como o Filho de Deus, como o Rei de Israel. Mas até então Jesus não tinha realizado nenhum milagre. Os milagres registrados no Evangelho de João têm uma importância singular. Eles são chamados de sinais. Um sinal aponta para algo além de si mesmo. No caso, os sinais no Evangelho de João apontam para a natureza de Cristo, apontam para a sua pessoa e obra. João fala que houve vários sinais, e dentre esses ele destaca 7 ao longo do seu livro, sendo este o milagre da transformação de água em vinho, sendo este o primeiro milagre de Jesus. Foi em Caná da Galileia. Esse milagre foi realizado em Caná da Galileia, como vimos, era a cidade de Natanael, uma vila atualmente em ruínas, aproximadamente a 15 quilômetros de Nazaré. Lá em Caná da Galileia houve um casamento. É significativo o fato de que o primeiro milagre realizado por Jesus foi em um casamento. Lembremos que o casamento é uma instituição divina, não é uma invenção do homem, fruto do seu arbítrio, que depois tem a bênção de Deus. Não. É algo estabelecido pelo próprio Deus, sendo que o próprio Deus, como Pai, levou a noiva ao seu noivo, como uma união legítima entre homem e mulher. Os dois se tornam uma só carne e têm a responsabilidade de crescer e se multiplicar. E aqui Jesus está aprovando e incentivando esta ordenação divina, como diziam os antigos, o sagrado matrimônio, o qual é digno de honra. Uma festa de casamento naquele tempo poderia se estender até uma semana. E a responsabilidade pelos gastos da festa era do noivo. E se durante o período especificado, o período da festa, faltasse o suprimento para os convidados, isso era até mesmo motivo de processo judicial movido pelos parentes da noiva.
Não era uma festa curta e era uma festa custosa. Lá estava a mãe de Jesus. Então, pelo que parece, o casamento era de algum parente ou amigo da família. E Jesus e seus discípulos também foram convidados. Os discípulos até então eram em número de 5. 2 eram discípulos de João Batista, antes eram discípulos de João Batista. Um era André e o outro, provavelmente, João, quem escreve esse evangelho. E os outros 3, Pedro, Filipe e Natanael. O fato de Jesus ser convidado tem inspirado para esse casamento, ser convidado para esse casamento, tem inspirado muitas pregações sobre o casamento que começa bem. É um casamento com a presença de Jesus, um casamento com a assistência de Jesus, com a sua bênção, com a manifestação da sua graça e poder. Claro que essas pregações são oportunas e que esse conjunto de lições pode ser uma das aplicações do texto. Mas o ponto principal, o eixo do texto, é para o que este sinal realmente apontou. Durante a festa, vemos aí no texto, acabou o vinho. Comumente o vinho era misturado com água, era diluído para manter 1/3 ou 1/10 de sua potência. Era a bebida principal das festividades dos judeus. Não sabemos o porquê acabou o vinho, se foi por excesso dos convidados ou erro de cálculo do noivo, da família do noivo. Quanto ao excesso, é claro que a Bíblia condena. O fato é que, acabando o vinho, o noivo iria ficar numa situação vexatória. Maria informou Jesus, o texto diz, ela informa Jesus, esperando dele algum tipo de atitude para auxiliar o noivo. Pelo que parece, ela estava ajudando na festa e ficou preocupada, né, com esse seu provável parente, com o que poderiam falar dele. Lembremos que isso poderia dar até mesmo num processo. Resposta de Jesus. A resposta de Jesus parece ser dura. Mulher, que tenho eu contigo? Parece ser dura para a nossa cultura, o nosso modo de ver como um filho deveria se dirigir à sua mãe. Mas o fato de Jesus chamar sua mãe de mulher e dizer que tenho eu contigo, na cultura da época, não era um desrespeito. Alguns até traduzem por senhora, em vez de colocar mulher. Jesus de fato usa a palavra mulher, mas alguns até traduzem por senhora, assim como nós nos dirigimos hoje às mulheres idosas. Mas a resposta de Jesus, de fato, na resposta de Jesus, de fato, há uma repreensão certamente amorosa, deixando bem claro que a função de Maria não era a de interferir em sua agenda, no que ele deveria fazer. Quando ele diz, ainda não é chegada a minha hora, ele deixa claro que o programa que ele segue é estabelecido pelo próprio Deus. Era um programa divino, decretado antes da fundação do mundo. Sua hora aqui é uma referência ao seu sofrimento e morte. Em seguida, nós temos o conselho de Maria. Maria, então, ela sai de cena com o seguinte conselho: fazei tudo o que ele vos disser. Ou seja, ele é Senhor, ele deve ser obedecido. Aliás, no Cântico de Maria, ela já tinha reconhecido isto. Ela diz, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, disse Maria em seu cântico. Infelizmente, a partir de um determinado tempo, muitos passaram até adorar Maria. Uns assumindo que claramente faziam isso, outros justificando o ato de adoração, trocando o termo adoração por veneração. Interessante que esses que assumiram como legítima
Interessante que esses também assumiram como legítimo o termo culto aos santos. Uma boa cura para isso. Uma boa cura para isso. O próprio conselho de Maria. Fazei tudo o que ele vos disser, fazei tudo o que ele vos ordenar. Pois, quando fazemos tudo o que Cristo nos ordena, só vamos adorar a Deus. Só a Ele daremos culto. Por isso que eu digo aqui que essa é a cura para essa tendência de algumas pessoas de adorar quem não deve ser adorado, às vezes em nome de uma veneração, mas todos os atos que eles chamam de veneração são atos de adoração. Somente Deus é quem deve ser adorado. Estas são as palavras de Jesus, e Maria bem disse: fazei tudo o que ele vos disser. Esse milagre, então, foi por ocasião de um casamento em Caná da Galileia, e foi um milagre poderoso, claro, mas ao mesmo tempo discreto. Os serventes seguem a ordem de Cristo, enchendo totalmente as 6 talhas de pedra, enchendo-as com água. Essas talhas de pedra eram jarros de pedra, cada um com a capacidade de 2 ou 3 metretas, uma medida para líquidos, equivalente a cerca de 32 litros. Em cada talha cabia cerca de 60 a 100 litros de água, aqueles que falam entre 80 a 120 litros. E eram 6 talhas de água. A água que foi transformada em vinho era mais do que suficiente para aquela festa. A água colocada nesses jarros, nessas talhas de água, diz o texto que era usada para as purificações dos judeus. Era a água para os batismos dos judeus. Em Marcos capítulo 7, verso 4, está registrado que os judeus não comiam sem se aspergirem e que havia muitas coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. A palavra usada aqui para aspergir, Marcos 7, 4, é a palavra batizar em grego. Isso porque as cerimônias dos judeus eram batismos, eram ritos de purificação. O fato de Jesus usar essa água que os judeus usavam para as purificações sugere que Jesus substitui os rituais da religião externa, sendo que ele tem poder que os rituais apenas, ele tem o poder que os rituais apenas apontavam. Diz o texto que a água imediatamente foi transformada em vinho. Não há uma espera, não há um processo. Foi de fato um milagre, com uma potência elevadíssima, só possível para quem é Deus. E Jesus Cristo certamente é Deus. Lembremos o que disse o cientista Adalto Lourenço sobre esse milagre. Ele disse que essa estruturação nuclear para transformar água em vinho necessitaria da energia de 200 bilhões de estrelas iguais ao nosso Sol, e isso em apenas um dia para realizar tal transformação. E Jesus realizou esse milagre em poucos segundos, tão logo que as talhas foram cheias de água. Veja que Jesus não se cansou no realizar esse milagre. Para ele foi algo simples. O vinho então foi levado ao mestre-sala e este, ao provar, entendeu que o noivo tinha deixado por último o bom vinho. A qualidade daquele vinho era excelente.
Esse mestre-sala era o mordomo, o organizador-chefe, o responsável pela festa. Esse responsável estava por fora, não estava sabendo do que estava acontecendo. Mas assim que provou o vinho, ele diz no verso 10, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quantos já beberam fartamente serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Era vinho mais do que suficiente para aquela festa. E veja, isso foi feito por Jesus, o Messias, o Filho de Deus. Aqui podemos nos lembrar de textos como Jeremias 31, verso 12, Oséias, capítulo 14, verso 7, e Amós, capítulo 9, verso 13 e 14, em que os profetas falavam da época messiânica como um tempo em que o vinho jorraria abundantemente. O sentido é que o Messias viria trazendo bênçãos. Água transformada em vinho, e foi o bom vinho, o melhor, isso foi feito. E é claro que nós podemos inferir a lição de que com Jesus o melhor está por vir. Ele veio para que possamos ter o melhor. Aqueles que o convidam certamente terão o melhor. O noivo não ficou numa situação vexatória. Jesus honrou tal casamento com a sua presença e assistência, com seu poder e graça. Mas nem todos souberam do que ocorreu. Foi um milagre poderosíssimo, mas discreto. Até porque tudo deveria ocorrer nos termos da agenda de Jesus, o qual controlava todos os eventos, para que tudo ocorresse no tempo estipulado. Lembremos que ele tinha em mente a sua hora, e ele veio para salvar e dar a sua vida em resgate de muitos. O milagre da multiplicação, da transformação, o milagre da transformação de água em vinho se deu por ocasião de um casamento em Caná da Galileia. Foi uma grande demonstração de poder, embora feito de uma forma discreta, e foi um milagre em que Jesus manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Jesus manifestou a sua glória, uma glória sem igual. O seu ministério, o ministério de Jesus, superou ao de Moisés, o representante da lei. O ministério de Jesus superou ao de Elias, o representante dos profetas. A glória que Jesus tem, nenhum homem teve e nem terá. Isso significa que devemos voltar toda a nossa atenção a Ele. No Monte da Transfiguração, lá estavam Moisés e Elias, e ouviu-se uma voz do céu dizendo: este é meu filho amado, a ele ouvi. Uma glória como do unigênito do Pai. João capítulo 1, o verso de número 14, diz isto: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. A glória que os discípulos viram é uma glória sem igual e uma glória de quem é divino, a glória de quem é filho de Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai. Hebreus 1:3 diz que ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Foi essa glória que viu Isaías, naquela ocasião em que ele viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e que havia serafins que cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. O Evangelho de João, no capítulo 12, verso 41,
identifica que o que Isaías viu, quem Isaías viu, foi Cristo, e dele falou. Aliás, Isaías é o profeta que mais falou a respeito de Cristo no Velho Testamento. O milagre da transformação da água em vinho é um sinal que aponta para Cristo como o Messias prometido e como aquele que de fato é Deus, que Jesus é Deus. O Evangelho de João já começa falando, já começa fazendo essa afirmação no início, né? Verso 1, quando ele fala: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Deus, somente Deus é glorioso, ele tem todo o poder, ele é magnífico. Em Isaías capítulo 42, verso 8, 48 também, verso 11, Deus disse que não dá a sua glória a outrem. Por que Jesus então tem essa glória? Exatamente porque ele é Deus, a segunda pessoa da Trindade. Essa glória de Jesus é uma glória que nos conduz à adoração. Vimos que Natanael fez isso consciente da presciência e da onisciência de Jesus. Mais à frente ficaram famosas as palavras de Tomé, depois de sua famosa incredulidade. Ele disse: Senhor meu e Deus meu, Senhor meu e Deus meu. Contemplar a glória de Cristo, pensar na glória de Cristo, fazer isso com admiração, com satisfação, é um ato de adoração. A glória de Cristo nos leva à adoração, adoração em espírito e em verdade. E o texto diz que os discípulos creram nele, vendo sua glória, contemplando ele como gracioso, como poderoso, como aquele que é o Criador, o soberano sobre tudo e sobre todos. Eles creram nele. Uma fé genuína. João, no seu Evangelho, fala sobre diversos tipos de fé, sendo que alguns não são genuínos, são passageiros. Muitos manifestam um tipo de fé, mas Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia, sabia o que era o coração deles, sabia o que era a natureza humana. Mas a fé aqui que os discípulos manifestaram foi uma fé genuína, uma fé que é fortalecida. Quanto aqui diz que eles creram, não significa que eles antes não tinham crido. O que temos aqui é um fortalecimento da fé, é um crescimento da fé salvadora. A fé salvadora não é uma expressão que usamos apenas para o início da nossa salvação. Ela acompanha toda a nossa vida e é fortalecida, como foi a dos discípulos aqui. Uma fé que é compartilhada. O próprio João, autor desse evangelho, desse livro, está relatando o que viu, a glória de Cristo. Como já falamos numa pregação passada, essa deve ser a dinâmica da vida de um discípulo. Ele vai a Cristo, ele se torna um seguidor de Cristo e ele chama outras pessoas para que também conheçam a Cristo e sejam seguidoras de Cristo. O fato é que a fé é para ser compartilhada, não é para ser guardada. Contemplar a glória de Cristo nos leva a querer que outros também a contemplem. Esse foi o primeiro milagre de Jesus, a transformação de água em vinho. Aconteceu por ocasião de um casamento em Caná da Galileia. Foi uma demonstração de um grande poder, embora realizado de um modo discreto. E fazendo esse milagre, Jesus manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Esse milagre foi um sinal que apontou para o fato de que Jesus realmente é Deus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Jesus é o
Filho unigênito de Deus, a segunda pessoa da Trindade, da Santíssima Trindade. Ele veio para nos salvar, ele veio para transformar a nossa vida. Ele não quer a nossa tristeza, a não ser pelos nossos pecados. Ele quer que participemos do seu banquete. Ele ainda aguarda o momento em que, com o seu povo, haverá de tomar de novo do fruto da videira. Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. O que significa nos abençoar dia após dia. E, por exemplo, no nosso casamento. Os discípulos viram a glória dele, glória como do unigênito do Pai. E nós? Temos visto sua glória? Temos visto que ele realmente é digno de toda a nossa atenção? Estamos crendo nele? Cada vez mais a nossa fé é fortalecida? Que, tendo em vista esse texto, minha oração é que o Espírito Santo possa trabalhar em seu coração para que você tenha uma vida mudada, transformada, para que a sua fé esteja firme em Cristo.